uma feliz madrugada. É uma alegria para a gente estar novamente aqui com os nossos amigos, irmãos, falando em lar, buscando uma terra, né? Buscando um local. O aconchego é bom demais chegar em casa. Quando chega em casa, ontem as crianças correndo e abraçando, é bom demais. Vamos lá, né, gente? Vamos abrir aqui o PowerPoint, pedir novamente a permissão para vocês aqui, para a gente abrir aqui o PowerPoint. Nós temos aí, como o nosso irmão bem falou, a divisão de Canaã. E eu vou mostrar aqui uma imagem que eu busquei, assim, tentar entender, sabe? Refletir sobre o que seria essa divisão de águas. Como seria essa questão de Deus cuidando da gente, nós buscando uma terra, nós obedecendo Ele. Eu fiquei observando essa imagem, né, esse pássaro, acolhendo, abraçando, protegendo os seus filhotinhos aqui, e ele vai trazer bem isso que a gente vai estar estudando hoje. Com relação a Deus, ao posicionamento que nos colocou no mundo, mas também ele nos coloca para voar, ele nos coloca para impulsionar, para ir para frente, para dar um passo a mais. Quando nós temos algumas dificuldades, algumas limitações, ele está ali olhando e cuidando. Quando nós estamos fracos, pequeninos, ele traz até o alimento à nossa boca. Depois a gente cresce, depois a gente desenvolve e a gente vai caminhando. E a diferença é com obediência ou sem obediência. Então a questão é, será que aquele povo que foi em busca da terra prometida, Canaã, obedeceu? Será que eles tinham fé? Como foi o andar dessa história até fazer a divisão de águas? Vamos ver aqui no texto do livro de Josué, no capítulo 11, certo? Alguns trechos. Eu separei aqui alguns trechos do livro que nós estamos estudando, do Patriarcas e Profetas. Então, tem algum texto das Bíblias e tem algum texto aí do livro, ok? E aí, no capítulo 11 de Josué, ele vem falando sobre essa guerra, né? Como os reis da Palestina, eles se uniram para que fosse atacar ali o povo de Israel. Porque o povo de Israel já estava tomando muitas áreas, muita localização, só que não era simplesmente 5 reis ali de uma província que se reuniram, amigos. Eles eram grandes, eram incontáveis como areias, eram gente. E, além disso, eles tinham equipamento de batalha. Eles, eles eram muito bem preparados para a batalha, assim como ferramentas, assim como cavalo, carruagem. Então, não era apenas uma batalha, era uma batalha grande. Mas vamos ver aí o desenrolar da história, como que foi essa batalha. Só que olha só, houve aqui uma obediência. E Deus falou novamente com Josué. E falou assim, não temas diante deles, não temas. E ele fala assim, lá para o povo da Angola. E ele fala para todos nós nessa madrugada, ei, você, não temas. Você tem medo de quê? Tenha fé. Olha só, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Ou seja, todo o teu problema que tem, no prazo de 24 horas, Deus pode resolver, se for do propósito de Deus. Ou seja, então, Josué, ele teve esse encorajamento e a obediência para ele saber que ele era para ir e que ele estava obedecendo à vontade de Deus. Lá no verso 8 do capítulo 11, o Senhor deu na mão de Israel e os feriram e os seguiram até não os deixaram nenhum. Ou seja, o que aconteceu ali? Quando o povo estava se reunindo, quando eles estavam todos lá na praia já, pronto para batalhar, pronto para guerrear, eles foram feridos e estavam fracos. Deus agiu antes mesmo que o povo de Josué, do povo de Israel, começasse a batalhar, começasse de fato o enfrentamento. Deus já agiu na força dos 5 reis,
daqueles soldados valentes, fortes, cheios de instrumentos, e eles estavam agora fracos, debilitados, ao ponto que o povo de Deus saiu à batalha e foi ganhando, e eles correndo, e eles eliminaram todos naquele dia. E os equipamentos? E aquilo que o inimigo, os reis ali, tinham como troféu, né? Nós vemos aqui, ó, dos carros e cavalos, que haviam sido o orgulho e vanglória dos cananeus, Israel não poderia se apropriar deles. Ao mando de Deus, os carros foram queimados e aleijados os cavalos, e assim tornados impróprios para a batalha os israelitas. Não deviam pôr a confiança, isso é muito importante, meus amados, não poderia pôr a confiança em carros e cavalos. Ah, vamos poupar aqui esses instrumentos, porque seria muito útil para eles. Eles tinham ainda muitas cidades para ser tomadas, mas no nome do Senhor eles deveriam confiar. No nome de Deus, assim como outras batalhas, assim como a cidade de Ai que eles tomaram e tudo mais. Ou seja, então, a vontade de Deus não é a tua força, não é a tua capacitação de trabalho, não é o teu mestrado, não é o teu doutorado, não é a tua pós-graduação, não é o teu aprendizado desde menino com o seu instrutor, seu pai, que você se tornou uma grande pessoa, um grande empresário, ou uma pessoa que vai ajudar os outros como um professor, mas é que Deus vai te capacitar. E a fé em Deus, a obediência nele, no propósito dele que ele tem para cada dia na nossa vida, que vai ajudar a ter êxito, a ter a vitória. Agora, olha só, pegando o contexto desse trajeto, né? Eu vou ler aqui Josué 11, capítulo 11, verso 10 e 11. Se você puder acompanhar, Josué, capítulo 11, verso 10 e 11. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor e feriu a espada, o seu rei. Olha só, passou a espada nele. Porquanto Osor, Dante era a capital de todos estes reinos, e todos os que nela estavam feriram a espada. Foi tudo mortos à espada, não sobrou ninguém. E totalmente destruíram a cidade, destruíram o altar, quebraram tudo. E ninguém sobreviveu a Azor. E fez o quê? Tacou fogo ainda. Rapaz, Josué é valente, viu? Tacou fogo na cidade. Aí a gente pode ficar imaginando assim, rapaz, quem é esse Deus? Como é o tratar de Deus? Eu vou copiar aqui deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, do Rodrigo Silva. Se você estiver vendo esse vídeo depois da sala aqui, procura aí, comprovando a batalha de Josué, com Rodrigo Silva, Israel, Azor. Aqui ele traz como é o tratar de Deus. Olha só, eu só vou voltar aqui para colocar aqui no chat esse link. Aí depois vocês acessem esse link que tem o Rodrigo Silva fazendo uma explicação muito bacana com relação a esse episódio e ao que Deus tá tratando sobre a tomada. Ou seja, não foi uma tomada, não foi uma invasão, não foi Deus falando, ele vai lá e invada a terra, toma a terra, sitia a terra deles. A terra já era deles. Abraão já tinha comprado aquela terra. E aconteceu lá no passado, quando Abraão tinha comprado toda aquela terra, tinha já de posse deles, veio a seca na época do faraó e eles precisaram migrar de local. Eles foram atrás de comida. E para voltar, para retornar, aqueles outros moradores, outros povos, foram sitiando, foram tomando a terra deles, foram morando na terra deles, sem direito de posse, só que eles tinham um outro hábito. Eles tinham um hábito de adoração a ídolos, eles tinham um costume que não era servir realmente a Deus como deveria ser seguido. E aí, Deus, por várias vezes, tentou fazer com que os povos de lá se abstessem da idolatria, e eles não assim o fizeram. Ou seja, quando o povo de Israel voltou, ele voltou para a terra que já era deles.
Então, eles regressaram para a terra. Então, por isso que o texto, para nós, parece até pesado, com relação aos cavalos, com relação às pessoas. Mas foi o povo que rejeitou a Deus, e eles estavam voltando para a terra que era deles. Não houve um acordo, não houve uma junção para adorar somente a Deus em verdade. E por isso que houve essas batalhas tão fortes, tão violentas. Então, é uma retorno de posse à terra que eles davam. Depois dá uma olhada lá, comprovando a batalha de Josué com Rodrigo Silva, que você vai ver ele falando certinho, aparece os vídeos lá da cidade de Azor, eles tomando. Aí nós vemos aqui alguns trechos com relação a Patriarca Profetas, na página 464, onde que nós selecionamos alguns textos aqui, porque esse capítulo, gente, ele tem várias páginas. É lindo. Depois procure esse livro lá e dê uma estudada nele também. Mas aqui nós vemos assim, ó. Josué não deveria, entretanto, continuar a guerra. Havia outro trabalho para o grande líder realizar. Ou seja, eles, depois de tomado essa cidade, depois de ter guerreado por muito tempo, por vários anos ali, eles guerreando, ainda Josué chegou e falou assim, bom, agora é o momento de dividir a terra, fazer a divisão da terra. E a terra inteira, tanto das partes já conquistadas como as que ainda não se achavam subjugadas, deviam ser repartidas entre as tribos. E era dever de cada tribo conquistar completamente. Olha só como é importante esse texto aqui, ó. Esse rosazinho aqui tem em cima, aqui onde estou passando o mouse. A sua própria herança. Se o povo se mostrasse fiel a Deus, ele repeliria seus inimigos, e diante deles, e prometeu-lhes ainda maiores possessões, se tão somente fossem fiéis ao seu conserto. Ou seja, Deus falou assim, olha, vamos dividir a terra, mas algumas cidades não tinham sido tomadas ainda. Ainda estavam as pessoas que tinham se apossado daquelas terras e construído cidades. E agora o povo de Deus ia ser dividido entre as tribos, e as tribos iam ser sorteado ali os terrenos, né, os locais, e aí o que aconteceu? Eles deveriam ir lá e tomar. Algumas já estavam tomadas e outras não. E aí Deus alertou eles, falou, olha, se vocês mantiverem fiel, se vocês andarem nos meus estatutos, ele ia dar até mais possessões, ou seja, ele ia dar mais até terra para eles. E aí, a Josué, juntamente com Eliezer, que é o sumo sacerdote ali, chamou o povo e fizeram o sorteio da terra, né? Eles dividiram a terra para cada tribo. E logo no começo, quando eles começaram a fazer as divisões, quem que foi para ele? Apresentou, portanto, o pedido que Hebron fosse dado em possessão. Ou seja, nós temos duas pessoas que foram lá espiar, lembra que foram espiar a terra do gigante? Né? Foram lá, espiaram a terra, tal, e esse momento de espiar foi com que duas pessoas, dois dos 12, dois voltaram, que era Josué e Caleb e Josué que defenderam e falou assim, não, podemos ir porque Deus está conosco, tal, e aí eles preservaram, foram as pessoas, e Caleb, nesse momento, ele tinha 85 anos, gente, e sabe como que ele estava? Forte, valente. Ei, você já imaginou com 85? Essa semana que vem eu vou fazer 53. Rapaz, já tá difícil para subir escada, aquele negócio todo. Você imagina com 85 anos, lutando em batalha, e ele continuaria a lutar em batalha. Assim como ele teve desde o início, que Deus chamando ele para assumir a posição e ajudar na retomada da terra, até hoje, até aquele momento, ele estava com 85 anos, ele disse a Josué que ele estava com as mesmas forças, ele estava com a mesma saúde, a mesma disposição. Que bênção! Por outro lado, uma pessoa que era filho de José, da tribo de Efraim, juntamente com meia tribo de Manassés,
em consideração o seu número muito grande de pessoas, que era das maiores tribos ali, ele falou, olha, nós queremos porção dobrada, nós queremos uma porção a mais eh, do território que vocês estão dando. E a terra ainda era, gente, de boa produção, era uma terra excelente, a terra das planícies de Saron. Então, eles queriam mais, por quê? Porque o território de algumas cidades não tinha sido tomada. E faltou o que para eles? Fé. Faltou acreditar que aquele lugar que eles iriam ir, que Deus iria dar primeiro o livramento para eles. Então, por essa falta de fé, eles, quando Josué falou para eles, não, mas espera aí, vocês podem, por querer mais terras, vocês podem subir o morro e cortar as lenhas do morro e plantar sobre os morros e ter mais área. Aí eles reforçaram aí que ficou mais em evidência que eles estavam, na verdade, com medo. Eles estavam com fé. E será que não acontece muitas vezes assim? E aí, no decorrer desse posicionamento, foi feita a distribuição das terras, foi feita a divisão da terra, e aí aconteceu o quê? Que também outras duas tribos ficaram sorteadas para eles ficarem morando do lado de lá do rio. Eles foram para lá e eles construíram uma réplica do santuário. E aí eu chamo atenção para mim. Muitas vezes a gente olha o meu irmão, o meu amigo, o meu irmão de igreja, o meu companheiro, olho do lado do banco e fico julgando pelas coisas que ele está fazendo. E o povo julgou eles. E falou, olha, eles estão fazendo alguma coisa que foi proibido por Deus. Deus não pediu para eles fazer uma réplica, era proibido. E vamos lá, vamos resolver com eles. Vou perguntar para eles o que está acontecendo. Só que eles já foram bem posicionados. Peraí, sabe aquele irmão mais velho? Se você é o caçula, ou se você é o mais velho da tua hierarquia, você chega para o mais novo, aí, o que você está fazendo aí? Com aquela posição de voz. Eles chegaram desse jeito. Eles chegaram lá, reuniram um número de pessoas, foram lá, e perguntaram, e aí, o que vocês estão fazendo aí? O que é essa réplica aí que vocês estão construindo? Por que vocês estão fazendo? Aí, graças a Deus, veio a boa resposta. Olha, gente, não, peraí, nós estamos fazendo isso porque nós estamos do lado de cá do rio, nós estamos mais afastados de todos de vocês. E aí, o que nós pensamos? Nós vamos fazer uma réplica porque os outros povos que a gente vai tomar e os outros povos que moram perto da gente, eles vão ver a réplica do santuário e eles vão falar assim, ah, esse povo aí, eles são um povo santo, eles seguem lá, são da mesma origem de Abraão, de Isaac, Jacó e Josué. Então, foi um posicionamento de sinalização, mas eles não iriam fazer um outro ponto ali para concorrer a alguma coisa assim. E aí tudo foi resolvido. Ou seja, gente, vamos conversar, né? Vamos conversar com aquele nosso amigo, com o nosso irmão. Ei, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Eu vi isso, vi aquilo. Gente, uma boa conversa com amor. E falando em amor, olha só para a gente entrar na terceira etapa, né? De pensamento. Falando em amor, falando em companheirismo, cumplicidade, olha só. Patriarcas e Profetas, página 477, diz assim, ó, deixa eu só puxar minha caixinha aqui para cima, pronto. A oração de Cristo, precisamente antes de sua crucificação, foi para que seus discípulos fossem um como ele é, um como o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviaria. Gente, que oração linda, não? Jesus Cristo pedindo uma intercessão para que nós fosse unidos. Os discípulos, os apóstolos, você e eu fosse o mesmo pensamento, a mesma disposição, estarmos somando, ajudando, colaborando um com o outro na pregação do evangelho, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Ei, ó, tô te passando um zap aí porque eu tô com saudade de você. Vamos orar? Faz bater uma saudade de você aqui, sabe? Jesus pediu isso para Deus, para que o mundo pudesse crer que realmente fomos enviados por Ele, nós precisamos ser unidos, nós precisamos ter união. Ou seja, abra aspa, acabou o culto, chegou na igreja, o que a gente fala? Ótimo, ó, foi legal. Rapaz, foi ótimo.
algum posicionamento. O irmão Cláudio falou aqui, rapaz, ele não gostei não, ele treme a voz, ele fala alguma coisa meio diferente, não sei o quê, aí eu comento alguma coisa. O papel da pregação, o papel do evangelho é a união. Eu sou falho no falar. Eu trepido minha voz, eu fico olhando, fico procurando alguma coisa. Não sou perfeito, eu não sou um eloquente pregador. Mas o que está em questão aqui é a união, a unidade. A unidade. Isso que é o importante. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, cai para nós. Jesus pediu a união em Cristo, em unidade, em amor, para você e para mim, nesse momento, nessa sala, nessa madrugada. Independente do país, independente do local que você se encontra, que eu me encontro. Eu sou lá do Paraná, estou em Fortaleza, trabalho agora em Itapipoca, mais 2 ou 3 meses. A gente anda para lá e para cá, se relaciona com pessoas, e como é gostoso encontrar pessoas e falar de Cristo, e ter a mesma união, e ter o mesmo sentimento, ir na igreja, ir no pequeno grupo, e ter essa união. É para isso que aconteceu lá no passado essa divisão de terra, para que tivesse união. E aqui nesse verso, em João, capítulo 13, 35, diz assim, ó: Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos... mas agora complicou, né? Como é que eu vou amar meu irmão, sendo que eu não gosto dele? Sendo que eu acho que o jeito que ele se veste, o jeito que ele se traja, a maneira que ele fala, o lugar que ele anda. Gente, amar não depende da outra pessoa, o que ela faz, o que ela faz. Depende do meu posicionamento. Eu preciso amar as pessoas. Você precisa me amar, sabe? Um amor vai mostrar que nós somos realmente discípulos, discípulos de Deus. Somente isso. Então a gente faz assim, ó. Nós pregamos o evangelho, e de pregar a todo mundo, a todos os povos, todas as nações. Ok, beleza. Mas e aí? Como que a pessoa vai crer nisso? Então está faltando um amor. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo tenta abrir o coração das pessoas e não vê. Porque falta amor na gente. E aqui o último: se todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados, os irmãos, entranhavelmente. Sabe o que é entranhavelmente? Eu fui procurar no dicionário, eu também não sabia, não. Entranhavelmente é alguma coisa com tanta intimidade que é entranhada, é ligada, é fundida. É como se fosse uma só, como se fosse duas folhas coladas e não tem como se separar mais. Então, é desse jeito que os amados têm que ser, juntos. Quando um está triste, o outro já sabe: epa, ele está com uma cara que está um pouquinho triste. Misericordioso e afável, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. E aí, como que fica isso? É fácil? Não é de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum que é fácil. Como é que eu vou amar meu irmão? Antes mesmo de conhecê-lo. E se eu conheço ele, eu vejo os defeitos, né? Ou seja, tem intriga, é normal, mas olha só o que aconteceu lá na retomada dessa posse, dessa terra. Josué, ele ficou com medo, ele ficou assim, tenebroso. Ele e os líderes dele lá, ele falou assim: rapaz, agora nós vamos dividir o povo. E nós vamos pegar esse povo e vamos dividir para cá, e vamos levar esse povo e vamos colocar eles dispersos, uma na cidade, outra na outra. E ele, ainda pensando nisso, que chegou a informação que duas tribos tinham construído lá depois do rio um tabernáculo para eles, né? Aí Josué falou: rapaz, será que vai dar certo? Mas olha só, essa vontade foi de Deus. E aí o que aconteceu? Nós, quem é pai aí? Quem é mãe? Vocês ainda têm um filho? Eu também. Eu tenho, ó, 4. Eu tenho 4. Olha aí, olha que bênção. Tem 9. Caramba, parabéns mesmo, viu? Ei, a minha sogra foi a última, ela tem 53 irmãos do mesmo pai.
53. 4 mães. No passado, muitas pessoas acabam vindo a óbito por conta de saúde, né? Parto natural, essas coisas atrás. Mas olha que bonito, eu quero usar isso como um fechamento da história. Quando morreu a primeira mãe, a próxima esposa dele assumiu os 12 filhos que a primeira mãe teve. E ela teve mais 10. A segunda mãe, aos 10º filho, como morreu, parto natural, questão de saúde, questão de todas essas coisas, veio a terceira esposa. A terceira esposa assumiu os 25. E aí teve mais outros. E depois, lá na frente, o velhinho, né, ainda pulou a cerca. Rapaz, o bicho era um coelho, viu? Era um coelho. E a minha sogra é a última e ela carrega algumas dores, no sentido de, quando ela nasceu, a mãe dela faleceu, mas a irmã dela, mais velha, da mãe dela, criou ela. Deu os próximos passos, ajudou ela. Então, nós temos isso em nossa vida. Nós fomos colocados no mundo e fomos colocados para crescer, para um ajudar o outro, um compartilhar com o outro. E, gente, é bonito. Até hoje, as duas que mais se conversam é a minha sogra e essa irmã dela, da mesma mãe, que ajudou ela, que mais cuidava, colocar paninho na boca, aquele negócio todo, né? É a que mais se conversam. Elas se ligam, elas se conversam, e as duas já estão com uma idade já bem, bem bacana, sabe? Bastante experiência de vida, mas uma cuida da outra até hoje, até hoje. Então, eu vejo assim, ó, que Deus tenta mostrar nessa história de voltada para a terra prometida, lá onde foi colocado os ossos de José, com um propósito. Nós precisamos pensar na terra prometida. Qual é a terra prometida para você? Lá no céu. Lá no céu. E teremos muita surpresa, e teremos muita gratidão, e teremos muita coisa boa. Então, eu concluo falando assim, ó. Você, meu amigo. Você, meu irmão. Obrigado. Obrigado por estudar a palavra. Mas nós precisamos o seguinte: ter fé para passar o rio. Ter fé para tomar a cidade. Ter fé para ir trabalhar. Ter fé para retomar a tua empresa. Ter fé para crescer novamente. Ter fé e obediência em Deus e ser justo e amar o próximo, para que o mundo veja em Deus a nós. Vamos orar? Querido eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Senhor amado, fizemos uma leitura rápida hoje, mas, Senhor, que o Teu Espírito Santo complemente. Coloque em nosso coração aquilo que ficou faltando para que cresça a nossa fé, cresça o nosso relacionamento contigo. E principalmente, Senhor, que nós amamos uns aos outros muito mais como nós estamos hoje. Que nós possamos suportar uns aos outros muito mais como nós estamos suportando hoje. Que nós possamos dar um passo a mais. E as cidades, as batalhas que ainda precisam ser conquistadas, que nós primeiros venhamos consultar a Ti. E sendo da Tua vontade, colocando a confiança em nosso coração, que o Senhor vá à frente, que o Senhor vença todas as batalhas, a da saúde, do relacionamento, ou do casamento, da posição social. Tudo, Senhor, nos ajude a vencer as batalhas para a pregação do Evangelho, para que outras pessoas, assim como nós mesmos, tenham a certeza que o Senhor esteja conosco. E não nos deixe faltar a fé. E nós queremos uma porção dobrada ou algo a mais. Mas não, Senhor. Que nós possamos, como Josué, o último a escolher o pedacinho de terra que ele fora morar. O último, depois que todos escolheram, Senhor, Josué, então, pediu a terra que ele queria. Que nós possamos ser assim, Senhor. Que nós possamos olhar primeiro para o outro. De fato, Senhor, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.